Olá, eu me chamo Patrícia Nunes Guimarães e estarei agora ministrando uma palestra fictícia para um público-alvo como os operários da indústria alimentícia de carnes ou do setor de laticínios. A palestra é intitulada Boas Práticas de Fabricação, por se tratar das normas da legislação específica desse setor, que trata da higiene e sanitização nas indústrias. Conforme os slides que estão na tela, a principal legislação utilizada para as normas de higiene e sanitização na indústria são a Portaria 326, que trata das condições higiênico-sanitárias e das boas práticas de fabricação para os estabelecimentos de alimentos, e também a Resolução 216, que complementa essa portaria. Seguindo nos nossos slides, eu começo pelos princípios base da Portaria 326. Num dos seus primeiros artigos, ela menciona as áreas inadequadas de produção, criação, extração, cultivo ou colheita. O que quer dizer esse artigo? O que ele fala na legislação? Quem for ler lá o artigo completo, vai perceber que não se deve cultivar em áreas que ofereçam riscos aos alimentos. É isso que esse artigo quer dizer. Áreas que têm presença de contaminantes, por exemplo, áreas próximas a lixões ou áreas de mineração. Por quê? Porque áreas próximas a lixões ou áreas de mineração têm presença de contaminantes que podem influenciar nos alimentos. Pode ter resíduos de minérios no subsolo daquela área ou até de bactérias. Então, é importante que a área seja isolada, preservada. Se for uma área de zona urbana, é importante que seja distante de aterros, de áreas de lixão, de mineração, para que a produção, a criação, extração, cultivo ou colheita não seja prejudicado. Outro princípio importante dessa portaria é sobre o controle de prevenção de contaminação por lixo e sujidades. Então, o que esse artigo diz? Para prevenir que um alimento que está sendo manipulado, fabricado, preparado ali naquela indústria, seja contaminado por lixo ou sujeiras como poeira, fungos, pelos, bactérias e outros contaminantes, ele deve estar o lixo deve ser descartado da maneira correta. O descarte dos resíduos deve ser feito da maneira adequada. Então, no ambiente de manipulação dos alimentos, não pode haver lixeiras abertas ou nenhum tipo de lixo orgânico ou não exposto. Por quê? Pois atrai insetos e vetores que vão contaminar os alimentos. Os sacos que são retirados da área de produção e distribuição de alimentos devem ser armazenados em contêineres fechados. Deixá-los destampados e sujos vai atrair vetores. Então, os contêineres devem ficar em local protegido da chuva e do sol e deve ser revestido de material lavável. Deve ser isolado da área de produção e armazenamento dos alimentos e de fácil acesso para sua remoção por empresa especializada. Onde não houver o abrigo, deve manter esses contêineres guardados em local distante da área de manipulação. Os resíduos devem ser armazenados até a coleta e separados por tipo.
O lixo orgânico deve ser separado do lixo reciclável. Outro princípio importante da Portaria 326 é sobre o controle de água. A água é a principal matéria-prima e está presente em quase todos os procedimentos da indústria alimentícia, seja qual for o setor dela. Então, essa água utilizada deve ser limpa, pura. Então, deve-se ter atenção com a irrigação de alimentos em áreas que não têm saneamento básico e áreas em que houve desastre natural recente, como, por exemplo, o que houve em Brumadinho, que a barreira desabou, contaminando com resíduos tóxicos, inclusive o rio, os peixes daquele rio e o solo onde eram cultivados alimentos de algumas famílias, prejudicando inclusive a alimentação de alguns indígenas ribeirinhos. Então, esse controle de água deve ser feito atenciosamente. Outro princípio importante da portaria é o controle de pragas. Usar agrotóxicos sem supervisão de pessoa capacitada pode trazer graves danos, contaminando os alimentos, o ambiente ou até o lençol freático. Então, até a água do subsolo pode ser contaminada por esses agrotóxicos. Então, às vezes, ao invés de você estar resolvendo ali um problema, pode estar acabando criando um outro ainda maior, se esse veneno, esses agrotóxicos não forem utilizados na dosagem correta, da maneira correta, por uma pessoa capacitada. Então, é recomendável também fazer uma dedetização periódica na indústria, para evitar baratas, ratos e outros insetos, moscas. Então, para evitar contaminação de alimentos por esse tipo de vetores animais, é recomendável uma dedetização periódica. Outro princípio importante é sobre a colheita, produção, extração e abate. Esse artigo é bem simples, é bem básico. O que ele diz é que todos os materiais utilizados no abate ou em qualquer procedimento industrial deve ser higienizado cuidadosamente. Se eu utilizar uma faca, se eu utilizar uma tábua, um material cortante ou qualquer outro tipo de material, ele deve ser lavado, higienizado cuidadosamente antes de quando eu for usá-lo novamente. Eu não posso deixar lá, abandonar aquele material sujo ou guardá-lo para usar depois com resíduos. Ele deve ser cuidadosamente higienizado. Outro princípio importante é a remoção de matérias-primas impróprias e a proteção contra a contaminação dessas matérias-primas. Principalmente em restaurantes, em cantinas, em supermercados, que trabalham com muitos alimentos perecíveis, carnes, laticínios. Esses alimentos, quando vencidos, eles devem ser descartados. Eu não posso reaproveitar alimentos vencidos. Outra coisa, eu tenho que tomar medidas preventivas para evitar que a matéria-prima entre em contato com contaminantes, porque às vezes estamos preocupados de descobrir a causa de um surto, de uma infecção, de uma intoxicação ali no processo de fabricação do alimento, ou na venda, ou na comercialização, mas a contaminação, por vezes, pode ter vindo bem antes, lá na matéria-prima. Então, tem que ter cuidado com a procedência dessa matéria-prima,
se ela vem de uma origem confiável, como foi feito o transporte, o armazenamento dessa matéria-prima, para poder eu usá-la com consciência de que é realmente uma matéria-prima de qualidade. Outro princípio importante trata justamente do armazenamento no local de produção. O armazenamento, ele é o local que, se não for higienizado adequadamente, se não for limpo da maneira correta, se não for tiver a temperatura controlada, ele é o ambiente perfeito para vetores, para bactérias, para fungos, para roedores. Então, eu tenho que medir a temperatura desses locais de armazenamento e ter atenção redobrada, principalmente com alimentos perecíveis. Meios de transporte é outro princípio da portaria 326. Ela diz que o transporte deve ser limpo e adequado à conservação do alimento. Se vai ser transportado peças de carne, se vai ser transportado alimentos perecíveis, eu tenho que ter ali um caminhão frigorífico, um caminhão com uma temperatura adequada para aquele alimento. Senão, ainda durante a viagem, durante o transporte, ele vai se estragar. Por isso, muitas das vezes, os produtores, os fabricantes, os produtores enviam os alimentos ainda verdes, principalmente no caso de frutas, verduras e legumes, ainda quando não está no ponto de maturidade, para poder dar tempo dele chegar até o destinatário final, até o consumidor, em qualidade. Outro ponto importante da portaria são as condições higiênico-sanitárias. Nela, ela fala especificamente dos critérios que são essenciais para que eu tenha ali um estabelecimento adequado para a fabricação, para a produção de alimentos. Nas áreas de manipulação de alimentos, os pisos devem ser de material resistente ao trânsito, impermeáveis, laváveis e antiderrapantes. Não deve possuir frestas e serem fáceis de limpar ou desinfetar. Os líquidos devem escorrer até os ralos, que devem ser do tipo sifão ou similar, impedindo a formação de poças. Então, eu não posso deixar ali, na hora que estiver lavando a indústria, a fábrica ou frigorífico, deixar ali poças acumuladas. Essa água lavada, ela tem que escorrer para o ralo. As paredes devem ser revestidas de materiais impermeáveis e laváveis e de cores claras, devem ser lisas e sem frestas e fáceis de limpar e desinfetar até uma altura adequada para todas as operações. Tá? Então, é muito importante também que não tenha ali naquele piso ralos abertos, saindo odores, principalmente na região de manipulação de alimentos, porque isso vai atrair vetores que vai acabar contaminando os alimentos. Os refeitórios, lavabos, vestuários e o banheiro de limpeza do pessoal auxiliar do estabelecimento devem estar completamente separados dos locais de manipulação de alimentos. Eu tenho que ter ali separado a pia de lavar os alimentos, o material de higienizar os alimentos e separado eu tenho o lavabo, o vestuário e o material de limpeza do pessoal. Não pode ser junto, não pode misturar.
Outra condição higiênico-sanitária é que se deve evitar a utilização de materiais que não possam ser higienizados ou desinfetados adequadamente. Por exemplo, a madeira. Usar tábuas de madeira, usar materiais de madeira não é recomendável, é inviável. Por quê? Porque acumula bactérias. Então, é importante que se utilize materiais lisos, sem frestas e que sejam de fácil higienização. Outro critério importante da Portaria 326 são os requisitos de higiene pessoal dos manipuladores de alimentos. Eu trouxe aqui no slide uma imagem, eu vou ampliar um pouco aqui, mostra as fontes de contaminação, as possíveis fontes de contaminação do alimento. Em que parte do corpo, de que contato físico o manipulador pode ter com o alimento e contaminá-lo. Cabelo. O cabelo pode ter micro-organismos existentes no ar, por isso é importante usar touca. Nariz, boca e garganta têm micro-organismos perigosos, por exemplo, os estafilococos. Então, se eu falar, espirrar, tossir, vai sair gotículas da minha boca ou do meu nariz que vão contaminar o alimento. O intestino possui bactérias perigosas também, como a salmonella, coliformes, os streptococcus. Então, se for ao banheiro, se não fizer uma higienização adequada das mãos, eu posso estar levando essas bactérias aos alimentos que eu estou preparando. Mãos, principal vetor de contaminação são as mãos, porque toda hora eu tenho contato com alguma coisa, estou pegando em algo, então tem que ter uma higienização adequada, porque nela tem micro-organismos que vêm da boca, do nariz, das superfícies sujas. E outro vetor de contaminação é a roupa e os sapatos, que também podem conter muitos micro-organismos do ar, da terra, da rua, que eu trouxe da rua. Então, quando você vai para um ambiente de manipulação de alimentos, eu tenho que ter o uniforme adequado, luvas, ou então fazer uma adequada higienização de mãos. Tenho que ter o sapato adequado, como mostra no slide seguinte. Para finalizar, eu trouxe outra imagem que diz como deve ser o uniforme dos manipuladores de alimentos. Eu vou ampliar um pouco também para explicar melhor. Tem que ter uma touca descartável, tem que ter uma camiseta branca ou uma calça branca. Por que branco? Por que não preto ou de outra cor? Porque o branco mostra melhor a sujeira, as impurezas. Então, se eu encostar em algum lugar, se sujar, se tiver acumulado poeira, algum tipo de impureza, logo vai ser notado, eu vou poder ver, observar, vou poder lavar, trocar. Por isso tem que ser branco, porque ali eu sei se está limpo, se está adequado para a condição, para a higienização, para a fabricação. O avental tem que ser de material lavável e impermeável, como plástico. O calçado deve ser fechado e branco também, de material impermeável, como uma bota plástica. Esse é o uniforme adequado. É o uniforme padrão específico para todos os setores alimentícios? Não. É o modelo base. Deve se basear nele, mas alguns setores exigem outros acessórios, como luvas, que não foi citado aqui na imagem, como máscara, principalmente nessa época de pandemia que nós estamos da Covid, está sendo utilizado essencialmente a máscara, mas esse é o modelo base. É isso. Obrigada.